Vamos ler 2 versículos para a nossa meditação no livro de Filipenses, capítulo de número 4, versículo 6 e o versículo 7. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, aleluia, glória a Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, seja o vosso pedido conhecido diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse sermão ou essa meditação vamos intitulá-lo como a paz de Deus que excede todo entendimento. Amém? Amém. Todo entendimento. E Paulo está lidando com a ansiedade dos filipenses. Eles estavam ansiosos, talvez estivessem passando alguns problemas, e eles estavam ansiosos, sem saber o que se daria, assim como nós, assim como você, que às vezes enfrenta as suas lutas, nós enfrentamos as nossas lutas, recebemos aquela notícia, ou recebemos uma palavra, ou ouvimos algo, de repente ficamos desse jeito, ansioso, como se dará, como acontecerá, como sair dessa situação. Eu sou muito ansioso, lido com isso, mas o apóstolo Paulo, nesses versículos, ele dá a direção, para a igreja de Filipenses, a como lidar com isso, a como vencer isso. E hoje também nós vivemos isso, esse tempo marcado pela ansiedade, incertezas e medo. Nós lidamos com isso diariamente, por tantas circunstâncias, seja por família, seja por lar, seja por trabalho, seja por bens materiais. Não digo exatamente, alguns não exatamente bens como sentido de material, mas aquilo que é o seu trabalho, o seu ganha-pão, aquilo que você necessita dele, de repente, sempre tem alguma circunstância e nós ficamos ansiosos, com ansiedade, amém? Mas o interessante de tudo isso é que o apóstolo Paulo, ele está preso. Ele está preso. E ele escreve a carta aos Tessalonicenses, aos Filipenses, ele estando preso. Ele estava preso. Talvez a pessoa que deveria ter mais ansiedade e medo, incerteza, era ele. Ele estava preso. E sabia que toda aquela prisão dos apóstolos naquele tempo redundava em morte, era decapitado, enfim, o foco daquilo era a morte desses homens, para parar o evangelho. Mas como foi falado aqui hoje, já quando o apóstolo Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus, algo mudou completamente dentro do seu coração. Houve uma mudança por completo, houve uma transformação, houve um amor, houve até uma profecia. Eu mostrarei o quanto você deve padecer por amor. E ele padeceu por amor, sofreu por amor, entregou-se por amor. E nesse momento ele está preso. O curioso é que ele está preso. E mesmo preso, o seu espírito ali está livre. E ele tem uma palavra de incentivo, uma palavra de direção para uma igreja que atualmente estava livre das circunstâncias, livre de prisão física. Não tinha nada segurando ele, impedindo
para muitas pessoas, um período em que muitas pessoas se suicidou, né? Pessoas tiraram a vida, dado a muitas coisas que eles trabalhavam, a sua grande empresa, o seu grande movimento, de alguma forma parou e ficou essas pessoas sem ter o direito de ir e vir. E isso trouxe para essas pessoas, desencadeou uma ansiedade, depois desencadeou nessas pessoas uma depressão, um espírito de medo, de pânico, sem saber, incerteza, o que é que vai acontecer. Então nós vimos isso, e muitos de nós passamos também esse tipo de coisa, né? Mas nesse ensinamento, nesse sermão, Paulo nos ensina um ensino profundo e Paulo sobre a paz de Deus. Então nós vamos aprender como lidar com a ansiedade nesse versículo, o papel da oração e gratidão, o resultado prático da paz de Deus em nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Então o texto que nós começamos, ele diz: não andeis ansioso, não andeis ansioso, não andeis ansioso por coisa alguma, por coisa algumas. Essa palavra ansioso, né, ou ansiedade, no grego, ela tem um significado de preocupação excessiva, algo que divide a mente. Amém? Amém. Eu não vou falar a pronúncia aqui, né? Mas o significado dela, a expressão que ela significa é preocupação excessiva. E essa preocupação excessiva, que é essa ansiedade, ela destrói a gente, ela mata a gente, ela faz nós um prisioneiro, estando livre, com o direito de ir e vir, mas você é prisioneiro de você mesmo. Nós se tornamos prisioneiros de nós mesmos, não sabemos, vivemos essas incertezas, vivemos o medo, não temos confiança, e muitas vezes nem autoestima, e muitas vezes nós não conseguimos raciocinar direito, pleno. Por quê? Porque há essa ansiedade, uma preocupação excessiva, algo que divide a nossa mente. Você não consegue, está dividida a sua mente. Eu passei um tempo, acho que 2015, eu acho, 14 para 15, um tempo de uma ansiedade terrível. Eu penso que foi um começo de depressão, que eu até chorava. Então parece que as respostas ou as saídas estavam tudo diante de mim, mas eu não conseguia ver. Ainda que as pessoas diziam, ou que a pessoa dizia, está tudo certo, vamos resolver esse tipo de coisa. Eu disse, não tem como, não tem jeito, não tem jeito. Há um pessimismo que toma conta da gente, um medo, uma incerteza toma conta do nosso coração e divide a nossa mente. Mesmo você, as pessoas falando, é por aqui, você está dividido, você diz que não é por aí. Ela ocupa, toma um espaço totalmente da nossa mente. Amém? Amém. Então, nós não devemos ficar ansiosos. E Jesus também falou em Mateus 6, 25 ao 34, né? Quando ele vai falando sobre a ansiedade, sobre que nós, por mais ansioso que pudéssemos estar, não poderia fazer nada pela nossa vida, nada poderíamos acrescentar. Com a ansiedade, com essa preocupação excessiva, nós não íamos conseguir resolver nada. Então ele chamou nós para ponderar e entender que nós tínhamos um Deus, um Pai, que cuida de nós e que estava interessado em cuidar de nós. E ele traz um aspecto dizendo: veja as árvores, veja as árvores, ou as rosas, as flores do campo, a relva do campo, todos eles, Deus os sustenta, todos eles. Chega o seu tempo de florescer e floresce aquela flor bonita. Os pássaros, eles não guardam, eles não têm o seu depósito para guardar. Eles plenamente confiam em Deus,
ponderação, o coração humano de que eles tinham um pai, que eles eram filhos de Deus. E aí ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Paulo não está ignorando a dificuldade que estava passando os filipenses. E nem nós, quando ouvimos, ou quando falamos, ou quando ouvimos, não estamos ignorando as dificuldades que passamos, as circunstâncias que enfrentamos, mas nos chama a não sermos dominados por elas. Amém? A não sermos dominados por elas. Ter e lidar com essas emoções, nós sempre vamos. Agora, o que não podemos é deixar ser dominado por ela. Sempre quando ela vir forte, saber que nós não estamos sem proteção. Nós não somos filhos bastardos que está no mundo a erro. Não, temos um Pai e Ele é o provedor para nós. Amém? Amém. Quando talvez chegamos em momentos tão críticos, talvez até mesmo na escassez de pão, quando as coisas estão ruins, e a gente não tem saída, mas aí a gente confia no Senhor, a gente clama ou busca Deus, traz a consciência de quem somos. Deus, sou teu filho, e tal coisa precisa, e você vê que Deus vai suprir a sua necessidade. E vê que sempre Ele chega naquele momento na nossa vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Então examinemos as áreas da nossa vida onde a ansiedade tem tomado o controle. Examinamos ela, nossa vida, as áreas da nossa vida onde a ansiedade tem tomado o controle dessas áreas. Eu lembrei de algo que eu não vou falar abertamente, mas a gente observa um amigo nosso que esteve no trabalho e está no trabalho, e algumas vezes teve ansiedade naquela área dele, mas quando descansou, aquilo se tornou uma rotina mais fácil de lidar, porque a sabedoria de Deus veio para essa pessoa. E hoje ela está, como diz o ditado, tirando de letra aquilo. Mas em um momento a ansiedade tomou conta, o medo tomou conta, a incerteza tomou conta. O que vai ser? Como vai ser? Amém? Amém. Submeta as suas preocupações a Deus. Confia que Ele está a Deus, confiando que Ele está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. E às vezes, muitas situações que nós passamos é exatamente porque nós não de fato confiamos a Deus essas áreas que identificamos que há um excesso de ansiedade, de medo, de insegurança naquelas áreas. A gente não lança isso, não confia plenamente no Senhor. E a Bíblia diz que aquele que aproxima de Deus, primeiramente crê que Ele existe e que Ele é galardoador daquele que o busca. Amém? Amém. É entregar e saber que Ele é que pode resolver e quer resolver. Entender que chegar diante dele, saber que Ele é galardoador, que Ele quer conceder aquilo para todos aqueles que chegam até Ele. Pratique a entrega diária ao Senhor. Lembrando de 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Amém. Lá no fundo, nós sabemos que nós podemos contar com o Senhor. E muitas vezes nós fizemos isso, lançamos
diante do Senhor as nossas ansiedades. E nós vimos que Ele cuidou de nós, como referi há pouco minuto atrás, quando eu estava com medo. Não há palavra de pessoas que possa tirar esse medo. É somente Deus, é somente uma palavra, é somente uma chave de Deus, uma palavra que abre uma chave no nosso coração, na nossa mente, e que tira esse medo. E nós que já estamos caminhando com o Senhor, sabemos que Ele tem cuidado de nós, mas nós somos tão negligentes que muitas vezes lidamos tantas horas com a ansiedade, com o medo, com a insegurança, em vez de levar para quem pode resolver, em vez de lançar sobre aquele que pode resolver. Nós ficamos muito tempo com isso. Eu estou com problema, eu estou tentando resolver, eu estou tentando, mas Deus está dizendo: eu posso resolver para você. Amém? Eu posso resolver isso para você, e mais do que além de que posso, eu quero. Deus quer, Deus é por mim, Deus é por nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então uma coisa é, nós lançamos: apresentai vossas petições a Deus. Glória a Deus. Esse texto destaca dois meios para lidar com a ansiedade. Um é oração e súplica, e outro é ação de graça. Amém? Amém. Apresentai vossas petições, seja em tudo conhecida diante de Deus pela oração, súplica com ação de graça. Dois meios para lidar com a ansiedade é oração e súplica. A palavra oração no original no grego tem um sentido de oração geral, de adoração e comunhão com Deus. A oração seja tudo, seja o seu momento de comunhão com Deus, seja a sua adoração, seja ela por meio de louvores, ou seja por meio de apenas um abrir o seu coração. Isto é oração. Mas súplica, ela tem o sentido de orações específicas, clamor urgente. Amém? E o texto diz que nós devemos apresentar, tornar conhecida por meio de oração e súplica e ações de graça. Então, também nesse tempo que estamos orando, lidando com essa ansiedade, devemos então suplicar a Deus. É você orar específico para aquele assunto, gastar mais tempo naquele assunto que você está precisando, tornar isso conhecido diante do Senhor. E diz com ação de graça. A gratidão mencionada aqui é fundamental. Em Colossenses 4:2, Paulo também enfatiza que nós deveríamos perseverar na oração. Perseverar na oração, vigiando com ação de graça. Amém? Amém. Quando começou aquela pandemia, quando eu estava lendo esse texto, lembrei eu acho que foi até do nosso canal 4 aqui, que um homem naquele jornal de manhã, não vou lembrar o nome do filósofo que ele mencionou, mas ele mencionou um filósofo que tinha uma frase da seguinte forma: esse é o tempo de nós agradecermos pelo que já conseguimos, ou pelo que temos. É um tempo de nós agradecer pelo que temos. E eu lembrei disso porque eu ouvi essa reportagem há muito tempo, e eles estavam falando literalmente das pessoas que estavam presas em casa, que não podiam sair na época da pandemia. E esse jornalista mencionou esta frase desse filósofo. Ele disse a frase, o nome do filósofo e a frase: nesse tempo que estamos vivendo, é tempo de agradecer aquilo que nós temos, ou por aquilo que temos. Havia naquela época o medo das coisas iam acabar e que todo mundo tinha que ir no supermercado comprar o máximo que pudesse, porque
ia parar todas as coisas, e então estava aquele medo. Ele colocou essa frase desse filósofo. E a Bíblia, a palavra de Deus, e ele não está errado, a palavra de Deus diz que nós deveríamos levar essas ansiedades conhecidas a Deus por meio da oração, por meio da súplica e por meio de ação de graça. Agradecer a Deus por aquilo que nós temos, ou agradecer a Deus porque sabemos que Ele já ouviu o nosso clamor, a nossa oração, e que aquilo que você está pedindo vai acontecer. Amém? A ação de graça. Ação de graça. Não apenas peça, mas agradeça pelo que Deus já fez e pelo que Ele fará. Amém? Amém. Pelo que Ele fez e por aquilo que Ele fará. A ansiedade, ela tende a fechar os nossos olhos e a gente não vê nada, só a escuridão. É como a depressão, né? É que são muito parentes, né? Familiares próximos, depressão e ansiedade. Fecha os olhos de um ser humano, ele nunca vê nada de bom, nunca vê nada de bom que já aconteceu, parece que nunca aconteceu nada. Aquele sentimento de que alguns dizem até, parece que eu vim para sofrer. Ela fecha os olhos. Então, da solução é dando ação de graça a Deus, agradecendo a Deus por aquilo que Ele tem feito, não apenas pedindo, nem só pedindo, mas também dando ação de graça por aquilo que Ele fez e por aquilo que Ele vai fazer. Reserve tempo diário para oração intencional em cada situação. E aí nós refletimos, eu reflito juntamente, com todos os irmãos. Você tem sido constante em sua vida de oração? Nós juntos refletimos como temos. Ou talvez você que nos ouve ou nos assiste aqui, seja qual for a hora, qual tem sido o tempo que nós, ou que você tem buscado a Deus? Muitas vezes temos que lidar com isso e lutar contra isso, porque a ansiedade, a primeira coisa, ela não quer que você faça nada de bom, que você pense em uma saída, que você enxerga que tem uma saída. Se a gente observar os próximos capítulos, versículo do qual lemos, o versículo 8 diz: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. O apóstolo Paulo dizendo para que as pessoas tirassem os seus pensamentos, a sua visão daquelas coisas que não são boas, que levam à ansiedade, leva as pessoas a pensar coisas que não são boas, começar a remoer coisas que não são boas. Mas ele diz: tira os seus olhos daí, pensa em tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é bom, tudo que é reto, tudo que é de boa fama, tudo que é bom. Se há um louvor, se há uma virtude nessas coisas, em pensar coisas, então pense em coisas boas, coisas retas, coisas que Deus já tem falado conosco, falado com você que nos assiste, que Ele pode fazer, que Ele pode transformar, que Ele pode mudar, que Ele pode operar poderosamente sobre a sua vida. Pense nisso, tire a mente daquilo que é escuro, daquilo que a gente não vê saída, só uma escuridão, aquilo que é errado, sentimento talvez até de suicídio, sentimento de morte, inferioridade. Todas essas coisas são mal para o nosso coração e nossa mente. E aí ele diz, o versículo 7: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus.
A paz de Deus guardará nossos corações e mente. A paz de Deus, no grego, ela tem um sentido de não ausência de problemas. Não ausência de problemas, mas uma tranquilidade sobrenatural que vem de confiar em Deus. Amém? Não é ausência de problema. Não é que quando nós conseguimos até mesmo ser tocados, o Senhor nos toca. Não está dizendo que nós não vamos ter problema. Não está dizendo agora acabou os seus problemas. Não vai acabar os problemas. Mas ela vai trazer para o nosso coração uma tranquilidade sobrenatural. E essa tranquilidade, essa paz, essa tranquilidade sobrenatural só vem por confiar em Deus. Então pense no que Deus tem falado. E ao confiar nele, ele derrama essa virtude em nosso coração. Existe muitas pessoas que a gente sabe, que conhece, que tem essa confiança tão plena ao Senhor, e a gente vê ela lidar com o problema, e a gente pensa assim, agora ela vai abalar, agora ela vai ficar para baixo. Mas a gente vê essas pessoas lidando com esses problemas de cabeça erguida. Ela não se abala, não se atemoriza. Parece que a palavra de Salmo ali está cumprindo no coração dela. Ele, o seu coração, os que confiam no Senhor, tem o seu coração firme, e eles não se abalam das más notícias. Amém? A gente olha assim e diz, o que ele vai fazer agora? E essa pessoa sai por cima, sai de cabeça erguida. Amém? Porque tem uma paz sobrenatural. Eu me lembrei dessa paz sobrenatural agora. Vocês lembram quando Pedro foi preso, quando Herodes prendeu Pedro, prendeu Tiago, né? Já tinha prendido, ele tinha matado Tiago, e depois ele prendeu a Pedro, com o intuito de no próximo dia matá-lo também, para a alegria dos judeus que não queriam o Evangelho. A Bíblia diz ali que Pedro, ele estava dormindo, sabendo que no amanhã ele seria morto. Imagina nós, se nós soubéssemos que amanhã era o nosso último dia, que ao amanhecer, mais ou menos lá para as 7, 8 horas, a hora que o horário funcional das coisas começasse, você soubesse, é o meu último minuto, como é que nós ficávamos? Como é que nós passávamos essa noite? Amém? E Pedro, ele sabendo que iam apresentar ele no outro dia e fazer o que fizeram com Tiago. Mas a Bíblia diz que ele estava dormindo, e dormindo um sono pesado, né? Que a igreja que estava em oração e súplica pela vida dele, fez Deus enviar ali um anjo para livrá-lo, tirá-lo daquela prisão. Ele estava tão pesado no seu sono, que ele saiu achando que ele estava passando por uma visão, que não era real. Ele estava tão pesado que ele saiu dormindo, como criança, né? Que a gente vai lá pegar ele, tirar de um lugar e levar para outro, né? De repente ele dorme numa cama que não deve, não é a dele, ou no sofá, algum lugar, a gente pega aquela criança e leva, e ele vai dormindo. Ele nem sabe como que ele foi parar na cama dele. Outro dia ele não sabe como é que ele foi lá, porque ele saiu dormindo, o sono estava pesado. Então, o que é isso? Isso é uma tranquilidade sobrenatural que vem para dentro de nós pelo fato de confiarmos em Deus. Amém? Que o nosso coração, ou o meu coração, tenha pelo menos 30% dessa confiança no Deus. 30% estava suficiente. 30%. Isso é muita confiança. Essa confiança é sobrenatural. Não tem como a gente dizer como que esse homem sabe que ele vai morrer amanhã e está tranquilo. É uma confiança sobrenatural. Aleluia. Glória a Deus. E se a gente raciocinar e pensar isso, que Deus tem contra a ansiedade,
que nós falamos quando vimos uma pessoa que é tão calma, tão de paciência, diz, esse vive muito, muita paciência. Quando a gente vê pessoa agitada, estressada, diz, vai morrer cedo, vai parar o coração. E de fato acontece, Mas Deus tem para nós uma tranquilidade sobrenatural, ou uma paz sobrenatural. Amém? Amém. Glória a Deus. E aí o texto diz que Deus guardará o nosso coração e a nossa mente. A palavra guardar no grego aí tem um significado, na onde ali ela tem um significado de, é um termo militar. Um termo militar indica um soldado que protege uma fortaleza, está ali para guardar. Esse bom soldado que está ali, ele não dorme, né? O bom soldado, ele não vai dormir, né? Ele não vai dormir, ele está ali para guardar aquela fortaleza. Amém? Amém. Guardar aquela fortaleza. Então Deus, como um guarda fiel, protege nosso coração e nossa mente. Amém? Deus protege. E a Bíblia diz, Deus não dorme nem tosqueneja. Ele é um guarda fiel. Glória a Deus. Essa paz excede o entendimento humano, porque não depende das circunstâncias externas. Como disse que a gente vê uma pessoa de Deus ali, lotada de Deus, do conhecimento da palavra de Deus, ou da vida prática, de uma vida cristã, em confiança diante de Deus, a gente vê como que ele vai sair agora, como que ele vai sair, como que ela tem essa paz, ou como que Pedro teve essa paz ali naquela prisão, e tantas outras pessoas que têm esta paz. Como? Porque não depende das coisas, circunstâncias externas, mas está no coração. Amém? Permita que Deus seja o guardião das suas emoções e pensamento. Cultive esta paz por meio de comunhão contínua com Cristo. Quando enfrentamos tribulações, lembremos das palavras de Jesus. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Glória a Deus. Estamos enfrentando situações difíceis, está enfrentando. A palavra de Jesus é essa. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Cristo é o centro da nossa paz. Amém? Cristo é o centro da nossa paz. Quando o apóstolo Paulo diz aqui que o Deus guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Jesus é a nossa paz. Glória a Deus. A paz de Deus é inseparável de Cristo. A paz de Deus é inseparável de Cristo. E estamos bem em Cristo, temos paz. Em Isaías 9:6, ele é chamado de príncipe da paz. O príncipe da paz. Então a paz que excede todo entendimento, que é sobrenatural, ela está no Senhor Jesus. O sacrifício de Jesus reconciliou o homem com Deus, conforme Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Jesus é a nossa paz. É a paz que nós precisamos. A paz que nos uniu com Deus. Faça de Cristo o centro da sua vida. Sem Ele, não há paz verdadeira. Amém? Faça de Cristo o centro da sua vida. Nós passamos. Você que nos assiste, faça de Cristo o centro da sua vida. Enquanto ficamos escondendo do Senhor Jesus, também vamos estar lidando com os nossos problemas
com a ansiedade, com o medo, com a insegurança, sozinho, sem ter ajuda, sem ter um guardião, sem ter aquele que nos fortalece, sem ter aquele que vem brindar os nossos sentimentos com um poder, com uma paz sobrenatural. Aleluia. Glória a Deus. Se há pecado ou áreas de desobediência em sua vida, confesse e volte para Cristo. Confesse e volte para Cristo. Proclame Cristo como uma fonte de paz ao seu redor, vivendo o Evangelho com ousadia. Glória a Deus. Aleluia. Cristo é o centro da nossa paz. Voltamos a Ele, como Jó diz ali: reconcilia-te para com Deus, peço-te, volte, tudo irá bem. E de fato é assim que sucede com nossas vidas. Concluindo, Paulo nos ensina que a paz de Deus é uma resposta direta à oração fervorosa e à gratidão contínua. A gratidão contínua. Essa paz não apenas acalma, mas protege. Glória a Deus. Olha a necessidade disso, porque ela não só nos acalma, mas ela também nos protege. Protege dos ataques, das ciladas, das setas malignas do diabo na nossa mente, jogando palavras, setas malignas. Esta paz não só nos acalma, mas nos protege. Amém? Então eu desafio, a você e a nós, no final dessa mensagem agora, entregar as nossas ansiedades, ou as suas ansiedades a Deus em oração, e experimentar a paz que excede todo o entendimento. Glória a Deus. Se você já é cristão, reavalie sua caminhada e confie plenamente em Deus. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, saiba que a paz verdadeira começa com a reconciliação com Deus. Aceite hoje o príncipe da paz. Amém? Você que nos assiste, que nos vê, aceite, entregue o seu coração ao príncipe da paz. A verdadeira paz, ela começa com a reconciliação da nossa alma com Deus. Jesus disse em Mateus 11:28: vinde a mim, a todos que estás cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Amém? Glória a Deus. A Jaira vai cantar o hino, e nesse hino nós vamos estar orando. Você vai estar entregando ali, tornando conhecido a Deus as nossas petições, as nossas ansiedades, por meio de oração, súplica e ação de graça nesta noite. Que Deus abençoe você que nos vê pela internet, que o Senhor possa, nesta noite ou nesta manhã, no seu horário que você está vendo, tocar sobre a sua vida e trazer cura para essa ansiedade, para essa depressão, para esse momento difícil que você está passando. Saiba que Jesus é o príncipe da paz. Aleluia. Glória a Deus. Quando todos os meus medos